Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Esse é um momento crítico. Eu olhei agora para a TV, tô com a minha TV ligada, tô acompanhando as apurações, já chegou no 100% em algumas regiões do Brasil, né? E o momento está sendo muito decisivo de forma energética, sabe? Pode aparentar somente, né, eu vou até usar o termo que foi empregado aqui, que eu estou vendo ao vivo, eu tô acompanhando o jornalismo da TV Band, que está de parabéns, tá? E tem uma bancada aqui de jornalistas, de pessoas que entendem, né? Algumas supostamente entendem, eu não estou entendendo por que estão lá, né? Mas outras realmente, principalmente o senhor de cabelo grisalho, que eu não foi passado aí o nome dele, ele realmente está provando que entende, principalmente quando se falou de polaridade. O apresentador, esse senhor careca de olho azul, ele. Desculpe, eu não sei o nome da pessoa, tá? Só tô descrevendo como ele é, para vocês poderem se basear, tá certo? Bom, ah, ah, foi apresentada, vamos dizer assim, a Marina, né, sobre o resultado. Eu achei ela sensacional, a postura dela, uma senhora elegantíssima, sabe? Ela tá de parabéns mesmo. Ela deu um discurso maravilhoso, sensacional. E ele, eu acho que tá tão acostumado com debate, já quis cortar ela. Só que ele não podia, né? Então ele cortou só a parte do vídeo, mas ela continuou falando em onde ela tava. Em outra oportunidade, se vocês puderem assistir, né? Ela falando sobre o resultado, eu achei maravilhoso. E ela definiu muito bem. Existem dois lados aí, infelizmente, o Brasil está dividido. Por estar dividido, todo mundo perdeu. Ninguém ganhou ainda, tá? E acredito que, mesmo no segundo turno, quem ganhar também vai. Já foi definido, ninguém perdeu. Ninguém ganhou. Tá todo mundo perdendo ainda porque ninguém conseguiu sair dos extremos. E aí foi falado sobre uma polaridade, né? Que eu não me recordo muito bem se foi falado inicialmente pela Marina, tá? Se eu falei em algum momento Dilma, me perdoem, tá bom? É que eu tô com a cabeça cheia de informação vinda assim de fora, então é um pouquinho complicado. Mas eu tô passando também o resultado. Para mim passar o resultado da minha canalização, eu preciso passar aqui um panorama, principalmente para quem está assistindo daqui a anos, tá bom? Então, eu preciso passar um panorama aqui do que está acontecendo, tá? Fisicamente, né? Ali, né? No visual, né? No auditivo, no sinestésico também, obviamente, para a pessoa poder entender o que eu vou falar aqui, tá? E aí foi relatado, né, sobre isso e foi perguntado. E aí a moça começou a falar lá, né, uma das supostas entendidas, começou a falar sobre polaridade. Não, mas sempre tem uma polaridade, né? Claro, como se fosse uma coisa óbvia, né? E sempre tem uma polaridade, sempre vai haver uma polaridade, né, tal. Aí aquele senhor de cabelo grisalho, ele corrigiu muito bem, né, muito gentil, ele disse, não se trata de polaridade, isso obviamente que sempre vai existir, mas dessa vez está diferente, trata-se de dois extremos, radicalíssimos, um dos extremos é hiper super radical, e é essa preocupação, minha gente, é essa preocupação agora, tá? A disputa, né, vamos dizer assim, que até a Marina falou muito bem, o Brasil não aprendeu a escolher, né? Aliás, o Brasil aprendeu a escolher, não aprendeu a decidir. Ela foi muito feliz quando ela comentou sobre isso. Né? Ela estava um pouco decepcionada pelo brasileiro, não por ela, viu? Tava nítido energeticamente que é uma mulher, sabe, que uma mulher feita, uma mulher que tá de bem com a vida, uma mulher que não acabou o mundo porque ela perdeu a eleição. Entende? É uma mulher que como se ela. O que eu senti sobre ela, como se ela tivesse cumprindo a missão dela. Ela cumpriu a missão dela. Ela tentou abrir os olhos das pessoas, ela tentou. Ela se sacrificou, ela está ali, né?
para dizer, olha, gente, eu também sou uma opção, tá? Você pode decidir por mim, você pode me usar para decidir o que você quer na vida, para o Brasil, por exemplo. E ela ficou decepcionada com o povo brasileiro, não por ela, mas ali ela demonstrou preocupação e lamento enquanto ao povo brasileiro. Sabe como uma pessoa muito evoluída, lamentando ainda um estado daquela, né, aquela situação, aquele estado ainda se repetindo, só que de uma maneira pior. Porque, gente, se vocês forem perceber, a ditadura foi na época militar, tá? Que isso deve ser aprofundado. Não basta, gente, a gente ficar só dependendo de mensagem que vem pelo WhatsApp, a internet. Não, gente, sabe? Existem provas, existem documentos, existem vários fatores que comprovaram que existiu sim uma ditadura, tá? Durante o regime militar aqui no Brasil, sendo que esse regime militar não foi pedido, não foi optado, ninguém consultou a nação brasileira para pedir aí, vocês querem ou não o regime militar como agora está acontecendo? Não, não houve isso. Era tudo já como uma ditadura, era tudo muito no tem que, sabe? Só que existiu exagero. Quando a regra é muito forte, muito desequilibrada, aliás, muito forte ao ponto de desequilibrar, ao ponto de exagerar, ela cai automaticamente pro outro extremo. É automático. Então, nada mais, nada menos está acontecendo com o Brasil hoje. É ele estar preso dentre os extremos. Ele não está conseguindo sair dentre os extremos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que um dos lados, agora, na atualidade, um dos lados quer tudo para eles. Quer tudo para eles e inventa 1000 desculpas para não igualar com todo mundo. Eles são, vamos dizer assim, esse grupo radical, né? Eles são pessoas que não querem dividir. São pessoas que olham as outras de cima. São pessoas que fazem questão de diminuir as outras, de diferenciá-las, diminuindo-as. Vocês viram que eu coloquei no meu perfil Capitão do Mato? Capitão só se for do mato, né? Ainda coloquei assim, né? Capitão só se for do mato, porque existem, não é relato, não é ouvir dizer, são palestras, sabe? Que o candidato Bolsonaro sabe, fez, são entrevistas, e ele declarou abertamente a opinião dele, tá? Não se trata de ser racista, é a mentalidade dele. Sabe, gente, tá além do julgar, o cara é um racista, ou o cara vamos dizer assim, ele é homofóbico. Não se trata disso, você tem que entender a cabeça dele, você tem que entender. Ele é um cara sarrista, tá? Ele é um cara, tem um certo humor negro. Para alguns pode ser, o cara bem-humorado. Não, ele tem um certo, na minha opinião, um certo humor negro, tá? De certo modo, isso agrada muita gente que se sentiu imantado por ele, se atraiu por ele. Porque afinal os afins se atraem. Cada um votou naquele que é semelhante. Ninguém vai votar em quem não é, a não ser que foi coagido, a não ser que tenha sido coagido, a não ser que tenha sido forçado. Mas escolher mesmo, decidir, infelizmente nós todos não estamos ainda capacitados para decidir. Eu escolhi o Daciolo, mas se eu pudesse decidir, eu vou estar esperando até hoje, né? Vamos dizer assim, um Jesus Cristo, pulso firme, pra botar ordem no negócio, porque na casa, porque a coisa tá meio feia, sabe? E
Eu poderia até acreditar numa reforma rápida, no pirim-pim-pim, né? Do candidato agora que foi pro segundo turno, né? Com o Haddad. E eu poderia até acreditar, tipo, não, ele vai, tum, e acabou. Pô, beleza, resolveu. E aí, se sente confortável, Rosita, para poder votar no cara? Ainda não. Ainda não, sabe por quê? Porque me preocupa. Quando eu analiso a energia que está envolvendo o Haddad, levando em conta todo o apoio, todas as pessoas que estão apoiando, e quando eu analiso, quando eu percebo, quando eu sinto a energia de quem do Bolsonaro e quem apoia ele, acredite se você quiser, a energia do Bolsonaro hoje está muito mais limpa do que os que cercam ele e diz que apoia ele. Porque os que apoiam ele são pessoas que não querem saber, sabem muito bem quem é ele, sabem muito bem e querem usá-lo como marionete. Porque, na verdade, o psicológico, o inconsciente deles está agindo. Eles têm tanta raiva de pobre, eles têm tanta raiva da miséria, eles têm tanta raiva do menos favorecido, eles acham pessoas feias, sabe? Eles querem enxotar, eles querem acabar, eles não se importam, eles são insensíveis. A pessoa que é agressiva, vocês percebem que eles têm um tom agressivo. Eu até então, minha gente, não percebi até agora nenhum petista, os petralhas, né? Aquela coisa toda, né? Lulista, né? Ser indelicado, ser insensível, ser agressivo. Muito pelo contrário. Do outro lado, e olha que eu não sou nem de um lado nem de outro. Do outro lado, eu só vi baixarias, agressividade, proposta absurda, sabe? Palavras lixo, né? Como lixo, quer dizer, já inferiorizando o outro, né? Rebaixando o outro. Quando eles se referem a ex-presidente do Brasil, Dilma, porque tem que ter respeito, sabe, gente? Dilmanta, sabe? É uma coisa assim, desclassificada. Sabe? Então o ódio dessas pessoas, sabe? De um lado, né? Parte dessas pessoas que apoiam ele é um lado amedrontado ainda e fizeram a cabeça deles, tá certo? Fizeram a cabeça deles para poder votar nele, ok? E um outro lado que sabe muito bem o que tá fazendo. Que na verdade pegou o cara e falou: não, a gente escolheu você para representar a gente lá. Entendeu? Pelo meu que achismo, tipo assim, esse cara é perfeito, esse cara é racista, esse cara é homofóbico, a gente é homofóbico, então a gente pegou ele, esse cara é racista, então a gente pegou ele, e esse cara nossa, ele vai arrasar. Só que não. O Bolsonaro, ele não é tudo isso que estão bordando e pintando. O problema, gente, não é ele. É quem vai estar por detrás dele, ameaçando 24 horas por dia se ele não ceder, se ele não fizer. Entende? Eu não vou gastar meu tempo dizendo assim, e também não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês, dizendo assim, mas o Bolsonaro ontem, né? E o Bolsonaro hoje, né? O que eu vou dizer pra você é que hoje ele é um cara cansado. Então, tipo, ele não vai perder tempo mais discutindo o que antes ele tinha gás pra fazer. Ele não tem mais o mesmo gás. Mas pode ter ainda o ranço dos mesmos pensamentos. Pode assinar sem ler. Entende? Sabe? Então, claro que, obviamente, ele tá querendo trazer todo mundo pro lado dele. Ele vai usar qualquer coisa para isso. Ele tá se organizando. Sabe? Nisso é admirável a organização. É assim que tem que ser um político. Sabe? É assim que tem que ser. O problema são as intenções, minha gente. Sabe? A forma que ele está se organizando, a forma que ele fez, olha, eu não pude participar do debate, bem que eu quis, mas se alguém puder vir me entrevistar, foi lá o Macedo entrevistar ele, com a cara e a coragem. Aí ele paga multa, o cara é milionário. Ele paga multa. Não tô falando do Bolsonaro, mas eu tô falando do Macedo, né? Que faz aquela coisa, aquela lavagem cerebral toda e ganha aquela fortuna toda,
Só que tudo tem seu preço, né, minha gente? Um dia é cobrado, tá? E tá todo mundo com medo de ser cobrado, só que os dias são chegados. O dia já chegou, minha gente. E tá todo mundo com medo de perder a mamata. Quem tá com medo de perder a mamata não é o petista, não é o miserável que recebe Bolsa Família, não. É você que não quer perder o que você ganha ou o que você ganhou às custas da escravidão alheia, a exploração alheia. Tá? A verdade é essa. Vocês que votam no Bolsonaro com segundas, terceiras e quartas intenções é que tem medo de acabar a mamata de vocês. Tá? Só isso, a verdade tem que ser dita. Porque vocês são agressivos. Entende? Então, estão usando praticamente, mais do que uma imagem, estão usando uma pessoa só por causa do histórico dele. Existem relatos verdadeiríssimos. Ele chamou a mulher de vagabunda assim, ele se irritou, levando em conta toda aquela coisa. Ele não gosta de mimimi. Tudo bem, gente. Olha, eu entendo ele completamente, porque eu tenho gente da família que é igualzinho. E por sinal, é até parecido, tá? Tá? Só isso. Então, eu acho que se Deus fez essa brincadeira aí, não tô associando literalmente uma pessoa com a outra, porque não tem nada a ver. Mas analisando, gente, analisando o perfil psicológico de alguém, entende? Analisando as intenções da pessoa, o que levou a pessoa a dizer isso. Eu vi vários vídeos sobre Bolsonaro. Aquele vídeo da Preta Gil, que foi uma polêmica, ele até recebeu um processo e foi inocentado. Que bom que foi inocentado, porque realmente ele estava respondendo sobre o gay, não tinha nada a ver com racismo. Ele entendeu outra coisa, porque ele associou a Preta Gil com o gay, ela sempre está defendendo os gays, então ela achou que fosse isso, mas não, ela perguntou sobre o racismo. Então, tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na hora de analisar, a gente não pode associar nada porque não tem às vezes não tem uma relação uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa pode ser o diabo em pessoa, mas às vezes ele não sente alguma situação. Não tô dizendo que ele é, tá? Diabo em pessoa, tô dizendo, tá? Então não tô afirmando que ele seja isso, não. Mas ele tava falando, ali naquele momento ele falou a verdade. Ele é sincero, ele é franco. Nisso ele tem de bom. Agora, se Deus fizesse uma reforminha, se ele ganhar, e Deus fizesse uma reforminha na mente dele, aí sim o cabra colocaria pra quebrar. Mas eu não quero arriscar, porque eu sinto que, não por ele, minha gente, porque se isso acontecesse com ele, ele correria risco de vida. Sabe por quê? Ele já tá correndo risco de vida. Tem muita gente em cima dele. Muita gente em cima dele investindo nele. Tá? Investindo. E ó, outra coisa, vão dar com os burros na água. Porque ele ele não se apega a ninguém, ele não tem rabo preso com ninguém, ele não vai ficar ali devendo favor. Ninguém me contou, mas eu sinto que a campanha que ele tá fazendo é ele. E o que ele falou lá em Rede Nacional em 1999, olha, quer saber? Até eu, se eu puder sonegar, eu sonego. Atira a primeira pedra quem nunca falou isso, gente. Sabe? Ai, que horror, o parlamentar. Ele tinha 2 anos, né? Ele tinha 45 anos, ele tinha minha idade na época. Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Certo? E outra coisa, até quem olha assim, né, pensa, ela tá defendendo o Bolsonaro. Não, gente, é que tem que saber separar as coisas, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente precisa no Brasil é um time bom. O que eu percebo é que, de um lado, é radical demais, quer acabar com direitos do cidadão, quer mais voltar à época de escravidão, entendeu? E ditar ordens e acabou e pronto, tem que cumprir, senão morre. Um lado é esse, um lado com ódio da Dilma, porque a Dilma começou a dar bastante dignidade às empregadas domésticas. Até o Bolsonaro, em relação a isso, ele falou assim, olha, eu não acho viável dar todos os direitos como empregador comum à empregada doméstica, porque vai acontecer, como é que fala? Desemprego em massa.
porque a pessoa não vai poder cumprir isso. Mas aí que tá, gente, veja bem, com aquele modelo realmente ia ter desemprego em massa, porque tem que ser outro modelo. Em vez de pegar numa empregada, em vez de pensar numa empregada só, pô, pega uma diarista, alguma coisa assim, mas o povo não quer ralar, o povo às vezes depende de alguém. Pô, por que não? Por que não? Aí é minha ideia. Por que não contratar, né, uma firma terceirizada especialista em empregadas domésticas? Porque aí aquela firma ia pensar em dar o 13º salário, a pessoa, ninguém pensou nisso, né? Ó, eu tô pensando, tá vendo? A pessoa, ela ia contratar, a cliente ia contratar uma empregada doméstica, não a empregada em si, mas os serviços de empregada doméstica daquela empresa, especialista em formar e prestar o serviço da empregada doméstica. Então, o tipo, em vez da pessoa se preocupar, em vez de dar essa responsabilidade para o cliente, para a dona de casa que quer manter uma empregada, essa responsabilidade ficaria com uma firma que vai terceirizar esse serviço. É algo organizado, é uma opção e vai dar dignidade àquela empregada doméstica, porque ela vai receber direitinho, ela vai ter férias, ela vai ter direito a tudo. Genial, né, gente? Tá aí. Por que ninguém pensou nisso antes? Eu vou dizer por quê. O egoísmo impera. O egoísmo impera. Isso tem que acabar, minha gente. Tem que acabar. O egoísmo impera. Tem que parar com isso. Que horror. Então, o que eu sinto, que eu tô vendo, que eu tô presenciando, sabe? Que eu ando... Ontem foi antes de ontem, eu passei a noite em claro. Observando, eu precisava, sabe? Observar muito, porque eu nunca fiz isso, de ficar ali na rede social observando tanto. E eu precisei fazer isso, eu precisei dar minhas caras, sabe? Assim, eu precisei participar, eu precisei estar ali junto, né? Pra quê? Pra sentir aquilo tudo, gente. Sabe? Pro meu lado sinestésico perceber ali, não só com a visão, além da visão, eu precisava sentir aquilo tudo. Eu precisava tocar naquilo tudo. Por algum momento. Entende? Bom, enfim, a partir daí eu comecei a perceber algumas coisas. Que hoje tive a conclusão, e aí por isso que eu tô fazendo essa live, né? Essa transmissão ao vivo. Tá aqui no nosso canal do Jornal, aliás, na nossa página do Jornal da Rosita, tá? E você deve estar assistindo numa altura dessa aqui no YouTube, né? No nosso canal do YouTube, tá bom? Pela playlist também, né? Do Jornal da Rosita. E o que eu tenho a te dizer é tanta coisa, então eu vou por partes, nem que a gente divida faça outro vídeo, tá? Ou faça outra transmissão numa outra oportunidade. Então, tudo isso que tá acontecendo, tá? É fruto de uma guerra, sabe? Que não foi sanada, uma ferida que não foi curada, uma ferida que ainda está aberta, estava apaziguada, né? Estava momentaneamente adormecida. Conforme as redes sociais, com acesso a muita gente, a coisa começou a aparecer. E claro que tinha que aparecer. Gente, tudo para curar antes tem que aparecer, tem que ser descoberto. Então muita coisa vai aparecer ainda. Até chegar a cura. Vai chegar na cura. Então, olha só, tinha que ser, né? 2 disputas, né? De novo. O exagerado, né? De um lado. E, de certo, 2 exageros, né? Porque senão não seriam extremos. 2 exageros. De um lado, radical demais e do outro, liberal demais. Vocês percebem? PT, liberal demais. Né? E o outro lado, radical demais, mas demais mesmo. Eu não tô dizendo aquele pai que não deixa a menina sair para preservar ela. Não. É outra coisa. É de roubar, matar e destruir para poder ter o que a outra tem. Infelizmente, dos 2 lados tem mistura. Mas no lado do PT, eu percebo mais tranquilidade, mais sol, energia do sol. Eu percebo iluminação. Eu percebo preocupação com todos os lados. Igualdade social de verdade.
Não é comunismo, não é socialismo, é democracia. O outro lado faz confusão. Chama a democracia, aliás, tudo que envolve a democracia e as pessoas caem nessa por falta de informação, procurem ler a Constituição. Vocês vão ver que tudo que esse povo tá falando para fazer a cabeça deles de votar no Bolsonaro é justamente, gente, democracia, não tem nada a ver com comunismo nem socialismo. Eles estão promovendo a desigualdade social. Eles estão justificando o egoísmo. Eles estão querendo justificar o egoísmo. Percebe? Eles estão querendo justificar a violência. Até o Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro hoje está sendo vítima do que ele mesmo propôs lá no passado. Quando ele foi lá no caso de família, sabe, ele ofendeu muita gente, aquelas mães que estavam ali, é fácil botar o dedo. Ah, e aí, vocês mães estavam aonde? Aí, tá vendo, não conheceram os filhos, teve que conhecer os filhos na cadeia. É fácil dizer, existe um nexo de causalidade, é fácil a pessoa estar ali confortável na sua cadeirinha julgar. Mas só quem passa sabe o que está acontecendo. Então hoje, o Bolsonaro, por um golpe de iluminação, porque Papai do Céu quer, e eu acredito que ele seja uma pessoa muito especial, ele está sendo vítima da própria língua dele. Tá certo? É pro bem dele, tá passando por uma depuração. Tá? Eu acredito muito nisso e eu acho que isso vai ser bom. Tá? Agora, se isso vai ser bom para a nação brasileira, não dá para saber ainda. Outra coisa, gente, bom, enfim, só para completar essa parte, essa parte desse raciocínio, né, tá? Eu vejo luz no povo do PT e eu vejo trevas, tá? Quando eu me direciono pro povo do Bolsonaro. Eu quero muito votar nele, mas eu não consigo porque tem muita coisa. Olha, se ele ganhar, gente, se ele ganhar, só Deus na causa mesmo. Eu votei no Cabo Daciolo, tá? Que eu achei impressionante o Amoedo ter passado na frente dele. Só no Brasil mesmo, saca? Então eu acho que teve churumela, né? Mas enfim, Deus na causa sempre. A gente vai continuar orando, a gente vai clamando, a gente vai continuar promovendo o melhor, declarando o melhor. Eu determino que o melhor aconteça pro brasileiro, eu determino que as crianças são protegidas hoje, eu determino que a verdade apareça, eu determino que toda mentira caia por terra, todas as máscaras caiam também e as pessoas sejam reveladas de fato. Então, se cada um se santificar e determinar isso, tá tudo certo. O problema é que a maioria das pessoas são mascaradas, a maioria das pessoas são falsas, são sonsas. A maioria das pessoas frequenta igreja para se servir de Deus, pensando nas coisas materiais. Essas pessoas, esses falsos crentes, estão lá apoiando o Bolsonaro, porque acreditam que eles vão apoiar ele, vai apoiar eles. Só que não, hein? Não é bem assim, hein? Tá? O Bolsonaro, ele é extremamente conservador. Ele pode ser ignorante em alguma matéria. Ele pode ser, sim.